Olá, me chamo Gerson Oliveira, curso o quarto período de Sistemas de Informação pela Faculdade Meta, FAMETA. Hoje vamos falar sobre os padrões de projeto, Design Pattern. Vamos falar sobre os padrões DAO e MVC, que na verdade, quando desenvolvemos uma aplicação, temos sempre que pensar em uma forma de dividir o sistema, para que possamos ter uma maior reusabilidade e melhor manutenção desse sistema. Quando falamos em manutenção, falamos de flexibilidade e facilidade de dividir as classes de forma que elas fiquem mais claras e fáceis de entender por uma pessoa que não seja o desenvolvedor em questão. E para isso, podemos optar pela utilização de um padrão que na verdade é um conjunto das melhores práticas para desenvolver o software de forma mais produtiva. Desde o início da era da programação, viu-se a grande necessidade de haver um meio de armazenamento de dados. Um programa deveria saber gerenciar os dados e fazer processamentos inteligentes sobre eles, trazendo informações oportunas aos usuários. Hoje, as empresas usam grandes bancos de dados que manipulam milhões de informações. Não se pode conceber um sistema moderno sem acesso algum às bases de dados. Dessa forma, os nossos programas devem saber se comunicar com a base de dados. Como fazer isso de maneira adequada? Uma alternativa muito viável é usar o Pattern DAO. Iremos explorar um pouco. XMLs, a grosso modo, são um conjunto de tags dispostas de modo hierárquico, contendo informações estruturadas. Arquivos texto são um conjunto de caracteres. Bancos de dados relacionais são um conjunto de tabelas, colunas e linhas. Aplicações Java são um conjunto de objetos. O DAO deve funcionar como um tradutor dos mundos. Suponha um banco relacional. O DAO deve saber buscar os dados do banco e converter em objetos para ser usado pela aplicação. Semelhantemente, deve saber como pegar os objetos, converter em instruções SQL e mandar para o banco de dados. É assim que o DAO trabalha. Devido à sua qualidade de tradutor, o DAO abstrai a origem e o modo de obtenção, gravação dos dados, de modo que o restante do sistema manipula os dados de forma transparente, sem se preocupar com o que acontece por trás dos panos. Isso ajuda muito em processos de migrações de fontes de dados e testes unitários. É muito comum em códigos de programadores iniciantes vermos a base de dados sendo acessada em diversos pontos da aplicação, de maneira extremamente explícita e repetitiva. Isso é um crime contra o bom design orientado a objetos. Além de não abstrair a fonte de dados, transforma o código em um espaguete difícil de manter. O DAO também nos ajuda a resolver esse problema, provendo muitos pontos unificados de acesso a dados. Desse modo, a lógica de interação com a base de dados fica em lugares específicos e especializados nisso, além de eliminar códigos redundantes, facilitando a manutenção dos códigos. DAO, Data Access Object. Grande parte dos programadores na vida de desenvolvedores de softwares precisam gravar dados em banco de dados. Atualmente, todas as empresas necessitam manipular sua base de dados, pois a vida delas está guardada ali. Então, os programadores devem saber e usar as melhores formas de se comunicar com essa base de dados. É aí que entra o Design Pattern DAO, que encapsula e abstrai o acesso a dados. Ou seja, fica tudo escondido. Se resolver trocar o banco ou a regra de negócio, não haverá nenhum problema. Fica mais organizado, limpo e transparente. É um padrão para a persistência de dados. Assim, você separa as regras de negócio com as regras de acesso de dados. As aplicações que usam a arquitetura MVC usam este Design Pattern. É difícil dar manutenção em arquivos que misturam modelo, camada de apresentação e de negócio. O DAO ajuda a resolver esse problema, sugerindo remover todo e qualquer código de acesso a banco de dados das suas classes de lógica e colocando uma classe responsável pelo acesso aos dados. Por isso, o nome DAO, Objeto de Acesso a Dados. Como todo código de acesso a banco ficará em um único lugar, a manutenção ficará mais fácil. Algumas vantagens do DAO: separação pura e simples entre regras de negócio e o acesso a dados. Essas são as duas partes importantes de qualquer aplicação, mas que não precisam, não devem e não podem conhecer nada uma da outra, e ao mesmo tempo que podem evoluir constantemente de forma independente. Mudar as regras de negócio podem não interferir nas regras de acesso a dados e vice-versa. O DAO pode ser usado na maioria das aplicações, web, mobile, desktop. Irá ocultar todos os detalhes relativos ao armazenamento de dados do restante da aplicação. Poderá atuar como um intermediário entre a aplicação e o banco, soluciona problemas de comunicação entre o sistema e a base de dados, e abstrai a fonte e o modo de manipular o banco.
ficando transparente para o restante do sistema. Como funciona o DAO? O DAO irá funcionar como intermediário entre o banco de dados e o sistema. O DAO deve buscar os dados no banco e converter em objetos para que ele possa ser usado pelo sistema, e também deverá conseguir pegar os objetos da aplicação e mandar para o banco, convertendo-os para o SQL. Vamos falar agora sobre um outro padrão de projeto, padrão MVC, Model View Controller, que seria modelo, visão e controle. O modelo, está relacionado à modelagem de dados, a visão está relacionada à apresentação da aplicação, que seria a interface com o usuário, a entrada de dados, e o controle está relacionado ao processamento da aplicação, que seria a manipulação da visão e do modelo. O padrão MVC surgiu da seguinte forma: temos aqui 3 aplicações diferentes, e todas elas usam o mesmo processamento, Media Player, celular e CD Player. Essas 3 aplicações têm a mesma função, porém a apresentação é diferente. Ou seja, temos três aplicações aqui diferentes e elas têm a mesma função, que é a de tocar a música. O que muda nelas é só a interface, ou seja, o botão onde você vai apertar o play, onde vai ligar, onde vai desligar. Mas a função delas é a mesma. Então, se pegarmos a parte do processamento, que é única, e subir ela para um outro nível, a apresentação continua diferente. Então, se formos desenvolver um código, teremos apenas uma parte de processamento, a parte responsável por tocar a música. E a forma de manipular esse processamento seria dada por interfaces diferentes. Ou seja, o mesmo código poderia ser usado para as três aplicações. Só mudaria a interface de cada uma delas, mas o código seria o mesmo para as três. O objetivo do MVC é facilitar o desenvolvimento, a manutenção e o reaproveitamento de código. Mudanças mais frequentes é a interface com o usuário, que seria a visão, mudanças comuns, modelo de dados, e mudanças menos comuns, processo de negócio. Com esse padrão, desejamos mudar a interface sem mudar o resto, mudar os dados sem mudar o resto, mudar o processo sem mudar o resto. Ou seja, mudar um label da aplicação, seja web, mobile, sem precisar ir nas classes que acessam o banco de dados e modificá-las. Queremos que as partes sejam separadas, mas que tenhamos certas ligações entre elas, para montar a aplicação. Aqui está mostrando os componentes do MVC, que é o modelo, que é composto pelos componentes de dados e persistência, e armazena e valida os dados, pela visão, que é composta pelos componentes de interação com o usuário, seriam janelas, formulários, etc. E o controle, que é composto pelos componentes de processamento, que coordenam todos os componentes para produzir o resultado desejado pelos usuários. Temos aqui um exemplo. Como podemos ver, temos o controle, que visualiza a visão, e o controle também visualiza o modelo. E a visão visualiza somente o modelo. E o modelo não conhece nenhuma das classes abaixo. Isso ocorre porque as classes que estão dentro do pacote modelo normalmente são as classes que menos sofrem algum tipo de alteração. Temos o controle, o modelo e a visão. Controle, o modelo e a visão, sendo que o controle coordena a interação entre as interfaces e as classes do modelo. Então, por exemplo, quero realizar um processamento dentro da classe cliente. Vou clicar na classe visão, um botão na interface, por exemplo, que vai fazer uma chamada a uma classe que está dentro do modelo e vai gerar o processamento. Mas aí temos um problema. Temos que armazenar essa informação em algum lugar. Por exemplo, em determinada empresa, meu cliente usa o SQL Server. Na outra, ele usa o PostgreSQL e na outra, meu cliente usa o MySQL. Então, se for fazer a distribuição da aplicação para várias empresas diferentes, podemos ter que modificar o modelo. Então, pode haver necessidade de reescrever as classes do modelo para que ela se adapte ao novo banco. Para não termos esse problema, temos uma solução, que seria separar a parte dos dados. Seria pegar o cliente aqui e montar uma outra classe chamada cliente server, cliente PostgreSQL
cliente SQL Server, cliente PostgreSQL e cliente MySQL. Por que isso? Porque posso ter diferenças da minha base de dados de uma para outra, até mesmo em relação à estrutura de dados, a estrutura da base de dados. E para não ter que ficar alterando o modelo, é interessante dividir dessa forma, porque se tiver alguma alteração de como o cliente acessa a base de dados, só vamos modificar. Se tiver alguma alteração, só vamos modificar aqui no DAO. Então, continuamos com o nosso controle, continuamos com a visão e o modelo, e só adicionamos o pacote DAO. Esse pacote vai representar todo o acesso a banco de dados, ou seja, não posso ter nenhum comando SQL no controle, visão ou modelo. Todo o acesso ao banco de dados vai estar dentro do pacote DAO. Ou seja, o pacote DAO ele trabalha lado a lado com o pacote MVC, que é o Model View Controle, e facilita o desenvolvimento dos códigos, né? Facilita a escrita dos códigos. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Desde já agradeço.